A trajetória de Richard Milhous Nixon, figura que marcou a história com força e controvérsia, teve início em 9 de janeiro de 1913 em Yorba Linda, na ensolarada Califórnia. Seu nascimento se deu no seio de uma família humilde, de origem quakre, onde era o segundo entre 5 irmãos. O pai, Francis Anthony Nixon, conhecido como Frank, veio ao mundo em 2 de dezembro de 1878, em El Township, Ohio, filho de Samuel Brad Nixon e Sarah Ann Wadsworth. Embora criado na fé metodista, o quaquerismo pulsava em suas raízes. A tragédia bateu cedo à sua porta. Ainda na infância perdeu a mãe para a tuberculose, obrigando-o a abandonar os estudos para sustentar a família em meio à pobreza. Trabalhou como agricultor de batatas, tosqueador de ovelhas e até como condutor de bonde em Columbus. Em 1907, após um episódio de congelamento, buscou refúgio no clima ameno do sul da Califórnia, onde arranjou emprego na linha Pacific Electric, ligando Los Angeles a Whittier. Foi ali que, em 1908, conheceu Hannah Elizabeth Milhous, nascida em 7 de março de 1885, em Butlerville, Indiana. Filha de Franklin Milhous e Almira Park Burd, quakres devotos, ela se mudou com a família para Whittier em 1897, aos 12 anos, atraída pela forte comunidade quakre local. Hannah estudava em Whittier College quando cruzou o caminho de Frank. O romance floresceu e no mesmo ano se casaram, dando origem a uma prole de 5 filhos: Harold Samuel, 1909, Richard Francis Donald, 1914, Arthur Burd, 1918, e Edward Calvert, 1930. Hannah, embora reservada, exerceu uma influência profunda e silenciosa sobre Richard, que a descrevia como uma santa. A infância de Nixon transcorreu em um lar austero, onde o temperamento explosivo do pai se manifestava em surras e castigos severos, enquanto a frieza materna tornava raro qualquer gesto de afeto. Esse ambiente tenso forjou nele uma determinação incansável por aprovação, motor que o impulsionaria aos mais altos cargos da política nacional e global. Criança doente e frágil, nunca se destacou nos esportes, como era esperado dos meninos da época. Mas sua natureza introvertida e estudiosa abriu outras portas. Devorava livros, brilhava nos estudos e revelava talento para a música, dominando violino e piano com tal habilidade que na adolescência, chegou a hesitar entre seguir o direito ou a carreira musical. No entanto, foi a política que conquistou seu coração, especialmente após ser eleito presidente de sua turma no 8º ano. No ensino médio, Nixon se tornou uma referência entre os colegas. Aluno exemplar, com notas máximas, colecionava prêmios em oratória, debatia com maestria, atuava no clube de teatro, tocava violino na orquestra da escola e até conquistou vaga no time júnior de futebol. Paralelamente, ajudava no sustento da família, trabalhando na mercearia e no posto de gasolina do pai. Mas a vida não lhe poupou reveses. Perdeu a eleição para presidente do Grêmio Estudantil de Whittier High para um rival mais popular e abastado, plantando a semente de um ressentimento duradouro contra a elite. A dor se aprofundou com a morte prematura do irmão Arthur, vítima de tuberculose encefálica em 1925. 2 anos depois, outro golpe. Harold, recém-chegado de um internato em Nova Inglaterra, adoeceu com tuberculose. Hannah o levou ao Arizona na esperança de que o ar seco o curasse, mas a doença o levou em 1933, quando Richard já estava na faculdade. Essas perdas o marcaram profundamente, alimentando nele a sensação de que o tempo era um inimigo a ser vencido. Sua avó reforçou essa urgência ao presentear-lhe com um retrato emoldurado de Abraham Lincoln, acompanhado de um poema de Henry Wadsworth Longfellow, Psalms of Life, gravado no verso. Os versos As vidas dos grandes nos lembram que podemos tornar nossas vidas sublimes e, ao partir, deixar atrás de nós, pegadas nas areias do tempo, tornaram-se seu lema. Nixon jurou triunfar, custe o que custasse, para deixar sua marca na história. Sua vida inicial espelha o século XX, uma era de transformações radicais, onde a ciência e a tecnologia redefiniram os limites do possível. Enquanto ele crescia, inovações que hoje consideramos banais, como automóveis, aviões, rádio, televisão, telecomunicações, computadores, cinema, produção em massa e até o controle da fissão nuclear, estavam em gestação ou nos primeiros passos. A ciência alcançou feitos extraordinários, como levar o homem à Lua e enviar sondas aos confins do espaço, revolucionando nossa compreensão do universo.
A icônica foto Nascer da Terra, capturada por William Enders na Apollo 8 em 1968, revelou a fragilidade do nosso planeta e impulsionou movimentos pela preservação ambiental, alertando para os riscos do esgotamento dos recursos naturais. O mundo encolheu. Sistemas de transporte e comunicação conectaram continentes em velocidades sem precedentes. A sociedade também se transformou. O self-made man desafiou as elites tradicionais, enquanto as mulheres romperam barreiras, conquistando educação superior, espaços no mercado de trabalho e posições de liderança em áreas antes dominadas por homens, como política, ciência, negócios e forças armadas. As crianças, que no início do século ainda trabalhavam para ajudar em casa, passaram a ter na escola seu principal foco. No entanto, nem tudo foi progresso. A expansão industrial e a produção em massa geraram conflitos entre trabalhadores e patrões, com greves e lockouts muitas vezes marcados por violência. O comunismo marxista ganhou força, prometendo dar voz aos oprimidos contra as classes dominantes, mas em vários países degenerou em regimes totalitários que ameaçaram democracias pelo mundo. O fascismo na Alemanha nazista, Itália e Japão representou outra ameaça, agora sob a bandeira do nacionalismo extremado. Guerras devastaram a Europa, Ásia e África, não apenas as duas grandes guerras mundiais, mas também conflitos regionais na Ásia, África, América do Sul e Oriente Médio. Genocídios ceifaram milhares de vidas e deslocaram milhões. Na segunda metade do século, o espectro da bomba atômica passou a assombrar a humanidade, inaugurando uma era de medo e incerteza sem precedentes. Um propósito maior na burocracia militar, onde sua astúcia política começou a se revelar. Enquanto outros oficiais se contentavam com a rotina administrativa, ele percebeu que a guerra não era apenas uma batalha de armas, mas também de influência. Com uma habilidade quase instintiva para identificar as alavancas do poder, Richard transformou tarefas aparentemente mundanas, como gerenciar suprimentos ou coordenar transportes, em oportunidades para construir alianças e ganhar visibilidade. Seus superiores notaram sua eficiência implacável, mesmo que alguns desconfiassem de sua ambição desmedida. A ausência de glória no fronte não o desanimou. Pelo contrário, alimentou nele uma determinação ainda mais feroz. Se o destino não lhe oferecia heroísmo nas trincheiras, ele o conquistaria nos bastidores. Enquanto a guerra arrasava cidades e redefinia fronteiras, Richard estudava os homens que tomavam as decisões, generais, políticos, empresários, e entendia que o verdadeiro poder residia não em quem disparava o canhão, mas em quem decidia para onde ele apontava. Essa percepção seria o germe de sua futura estratégia. Na política, como na guerra, vence quem controla as regras do jogo. De volta aos Estados Unidos em 1944, agora como tenente, ele encontrou uma nação transformada. A economia fervilhava com a produção bélica, mas as tensões sociais eram palpáveis. Pat, sua esposa, havia se tornado uma funcionária dedicada do OPA, onde sua inteligência afiada e disciplina quaquera destacavam. Juntos, eles observavam o país se preparar para um pós-guerra que prometia ser tão tumultuado quanto os anos de conflito. Richard, porém, já mirava além. A política local de Whittier lhe parecia um campo estreito demais para suas ambições. Ele queria Washington. Queria o palácio onde as decisões que moldavam o mundo eram tomadas. Sua chance chegou em 1946, quando um assento na Câmara dos Representantes pela Califórnia se abriu. Com o apoio de antigos contatos da OPA e usando táticas que aprimorara desde os tempos do Ortogonian, rede de favores, discurso populista e uma imagem de outsider combativo, ele lançou sua campanha. Seus oponentes, homens de famílias estabelecidas, subestimaram o jovem advogado de origem modesta, que falava com a paixão de quem tinha algo a provar. Richard, por sua vez, transformou cada rejeição passada, o Franklins, as portas fechadas em Nova York, o tédio do OPA em combustível. Eles acham que podem me ignorar? Repetia aos assessores. Vão aprender que o homem que vem de baixo não esquece. A vitória nas primárias do Partido Republicano foi apertada, mas reveladora. Ele havia dominado a arte de polarizar. Para seus apoiadores, era o camponês que desafiava as elites. Para seus críticos, um oportunista sem escrúpulos. Não importava. O que importava era que aos 33 anos, Richard Nixon estava a um passo do Congresso. E ele sabia, com uma certeza quase profética, que aquele era apenas o início. A América do pós-guerra, dividida entre o medo do comunismo e o sonho de prosperidade, precisava de líderes que soubessem explorar suas ansiedades. Ele seria um deles. Enquanto o mundo assistia ao nascimento da ONU e ao início da Guerra Fria, Nixon preparava seu próximo movimento.
A Casa Branca não era mais um sonho distante. Era um destino. E como sempre, ele jogaria para vencer. Custe o que custasse. Nixon não era do tipo que ficava à espera de oportunidades. Ele as criava. Mesmo no meio da guerra, enquanto outros apenas cumpriam ordens, ele encontrava maneiras de deixar sua marca. Em Bougainville e Green Island, transformou um simples quiosque em Nixon Burger Stand, um ponto de encontro para pilotos antes das missões, onde servia mais do que comida, servia moral. E enquanto alimentava os homens que iriam arriscar suas vidas, ele mesmo arriscava a sua em mesas de pôquer, saindo delas com bolsos cheios de dinheiro, lucros que, com a precisão de um estrategista, enviava para Pat, então analista na OPA em São Francisco. A guerra estava terminando, mas para Nixon, o jogo verdadeiro ainda nem havia começado. A Marinha, reconhecendo sua astúcia, o realocou primeiro para Alameda Air Station e depois para o leste, onde mergulhou no estudo das leis de contratos federais. Em Baltimore, enquanto cancelava acordos militares pós-guerra, uma carta chegou, assina por Herman Perry, banqueiro e antigo conhecido de Whittier College. A pergunta era simples, mas explosiva. E se você corresse para o Congresso em 1946? A resposta veio em menos de 48 horas. Nixon não pensou duas vezes. Deixou a farda de Lieutenant Commander, trocou a disciplina militar pela arena política e embarcou na campanha que mudaria tudo. Mas o caminho não seria fácil. Tricia, sua primeira filha, nasceria em fevereiro de 1946, e a nomeação republicana não era garantida. O comitê do partido em Califórnia precisava ser conquistado e Nixon, com seu currículo impecável, herói de guerra, jovem ambicioso, família em crescimento, era, nas palavras dos estrategistas, mercadoria vendável. Ainda assim, ele sabia, para vencer, precisaria aprender as regras do jogo. E quem melhor para ensiná-las do que os mestres da manipulação? Murray Chotiner, advogado e consultor político sem escrúpulos, foi seu primeiro mentor. Sua máxima era clara: destrua seu oponente. Kyle Palmer, o todo-poderoso colunista do Los Angeles Times, era o outro pilar. Sem seu aval, nenhuma carreira política sobrevivia na Califórnia. Juntos, eles traçaram o plano para derrubar Jerry Wallace, um democrata popular, com 5 mandatos no currículo e uma reputação intocável. Até então. O ponto fraco? O apoio de Wallace ao National Citizens Political Action Committee, NCPAC, grupo que, com um leve ajuste retórico, poderia ser confundido com o CIUPAC, uma organização sindical com laços comunistas. Em plena ascensão da paranoia vermelha, com a URSS engolindo a Europa Oriental, bastava uma insinuação para manchar um nome. E Nixon, mestre em explorar medos, não perdeu a chance. No debate de 13 de setembro de 1946, atacou. Wallace, pegos de surpresa, gaguejou, tentou se defender, mas já era tarde. Acusações de simpatia socialista comunistas colaram. O eleitorado, assustado e desconfiado, respondeu nas urnas, 57% para Nixon. A vitória não foi apenas um triunfo pessoal, foi um aviso. Um novo estilo de política havia chegado a Washington. Ao entrar no 80º Congresso, em 1947, Nixon não perdeu tempo. Queria o judiciário, mas a falta de senioridade o jogou nas comissões de educação e trabalho. Pouco importava. Ele sabia que o verdadeiro poder não vinha dos cargos, mas das alianças. E ali, entre os calouros, encontrou 2 nomes que marcariam sua trajetória: John F. Kennedy, o aristocrata de Massachusetts com quem debateria políticas trabalhistas em McKeesport, e descobriu, para sua surpresa, que por trás da fachada de privilégio, Kennedy compartilhava suas inseguranças. E Gerald Ford, o futuro presidente, então apenas mais um congressista ambicioso como ele. Mas foi em um jantar na casa de Christian Erter, diplomata e peso pesado da Comissão de Relações Exteriores, que Nixon provou que sorte favorece os audazes. Ele e Pat chegaram de cocktail a tiro em um evento de black tie, um erro de protocolos que em outra circunstância os teria excluído. Erter, porém, viu além do traje. Reconheceu no jovem congressista californiano algo de si mesmo. A mesma fome por relevância, a mesma capacidade de enxergar o tabuleiro global. Poucos meses depois, Nixon recebeu um convite inesperado: integrar a Comissão Erter, uma delegação de 19 membros que viajaria pela Europa devastada para avaliar os estragos da guerra e propor um plano de reconstrução. Era a chance que ele esperava. Não apenas para sair da sombra dos comitês secundários, mas para forjar sua imagem como estadista. Nixon trabalhou incansavelmente absorvendo cada detalhe da destruição que via: cidades em escombros, economias falidas, populações à beira da fome.
E entrou em contato com uma verdade inquietante: se a Europa caísse, a América cairia com ela. O comunismo não era uma ameaça distante, era um vírus se espalhando. A solução? Liderança americana. O Plano Marshall, como ficaria conhecido, não era caridade, era sobrevivência. Quando chegou a hora de votar o pacote de ajuda, Nixon fez o que poucos ousaram: desafiou seus eleitores. Em um distrito conservador e isolacionista, votou a favor do plano, sabendo que poderia custar sua reeleição. Voou de volta à Califórnia e defendeu sua decisão com uma eloquência que silenciou críticos. O resultado? Não apenas manteve seu assento em 1948, como consolidou sua reputação como um homem que colocava o país acima da política. Nesse mesmo ano, enquanto a nação comemorava o nascimento de sua segunda filha, Julie, Nixon preparava seu próximo movimento. O destino, porém, tinha um plano ainda mais sinistro para ele. Em 1948 foi designado para um comitê que ninguém respeitava, a Comissão de Atividades Anti-Americanas, UAC, conhecida por suas caçadas às bruxas e desrespeito aos direitos constitucionais. Muitos viam ali um beco sem saída. Nixon viu uma oportunidade. E então conheceu Algeris. O encontro foi elétrico. Is, um ex-funcionário do Departamento de Estado com ares de elite, tratou Nixon com o desdém de quem via nele um mero parvenu. Mas o erro de Is foi subestimá-lo. Quando o homem negou conhecer Whittaker Chambers, um ex-comunista que o acusara de espionagem para os soviéticos, Nixon sentiu o cheiro da mentira. Chambers, editor da Time, havia nomeado Is como cúmplice em operações clandestinas. E agora, diante do Congresso, Is se fazia de inocente. Nixon não era tolo. Sabia que ali, naqueles depoimentos contraditórios, estava a chave para algo maior. E quando Chambers começou a revelar os detalhes, documentos, microfilmes, uma teia de traição que chegava ao coração do governo, Nixon soube, aquela seria sua hora. Não apenas para expor um espião, mas para se tornar o caçador de comunistas que a América precisava temer e admirar. Algo não batia em Algeris. Um homem formado em Harvard, com anos de serviço no Departamento de Estado, um pilar do establishment. Como poderia ser um traidor? Os experts riam da ideia. Os jornais o defendiam. Até mesmo colegas republicanos sussurravam para Nixon: deixe isso para lá, Dick. Is é intocável. Mas Nixon conhecia o cheiro da mentira. E quando, em um segundo interrogatório a portas fechadas, Chambers revelou detalhes íntimos sobre Is, coisas que só um cúmplice ou um amigo de longa data saberia, o instinto de Nixon se confirmou. Aquele homem era uma bomba relógio de duas faces, e ele detinha a espoleta. Foi então que veio o golpe de mestre. O mandado do comitê obrigou Chambers a apresentar suas provas. E no dia 2 de dezembro de 1948, em meio a um campo de abóboras murchas em sua fazenda em Maryland, o ex-comunista abriu uma cabaça oca e dela extraiu rolos de microfilme. Os Punkin Papers, documentos secretos, cópias de memorandos do Departamento de Estado, provas irrefutáveis de que Algeris havia, sim, passado informações para Moscou na década de 1930. O Estatuto de Limitações para a Espionagem já havia expirado, mas não para perjúrio. E Nixon, com a precisão de um cirurgião, guiou o processo até a condenação de Is em 1950. 5 anos de prisão, uma carreira destruída, e um jovem congressista transformado da noite para o dia no homem que havia desmascarado a traição no coração do poder americano. A fama, porém, não era um prêmio, era uma arma. E Nixon soube usá-la. Em 1950, ele mirou na cadeira do Senado, enfrentando Ellen Garrahan Douglas, uma ex-estrela de Hollywood casada com outro astro da tela, Melvyn Douglas. Ela era rica, glamourosa, devota de Roosevelt e para Nixon o alvo perfeito. Não bastava vencê-la, era preciso esmagá-la. E ele fez isso com a mesma frieza com que havia desmontado Is. Usou seu histórico de votos, cada posição suspeita, cada simpatia liberal, para pintá-la como uma aliada dos vermelhos. Distribuíram panfletos cor-de-rosa, uma cor demasiado próxima do comunismo, não? Listando suas traições. Os apoiadores de Nixon a apelidaram de Pink Lady e o nome colou. Ela revidou, chamando-o de Trick Dick em um acesso de desespero, um apelido que, ironicamente, se tornaria sua marca registrada. Mas o dano já estava feito. Nixon venceu por 20 pontos, uma surra eleitoral que provou uma coisa: na política não há espaço para meias medidas. Ou você destrói, ou é destruído. O desempenho chamaria a atenção de um homem que entendia de guerra, Dwight D. Eisenhower. O general que havia comandado o dia D agora planejava conquistar a Casa Branca,
e precisava de um vice que equilibrasse o ticket, alguém do Oeste, de preferência da Califórnia, com credenciais internacionais e, acima de tudo, que não fosse um lunático como McCarthy. Nixon se encaixava perfeitamente. Era um internacionalista como Ike, apoiava a OTAN e, ao contrário dos discípulos do medo, havia defendido a liberdade acadêmica quando McCarthy queria queimar livros subversivos. Havia algo mais, ambos vinham do nada. Homens feitos à força de trabalho, não de berço. Eisenhower quase perdeu a indicação republicana em 1952, mas Nixon, nos bastidores, lutou como um demônio para garantir a vitória na Convenção de Chicago. Quando subiram ao palco ao lado de Pat e Mamie, deve ter sido um momento de vertigem. Em 6 anos, haviam saído do anonimato para o centro do poder. O mundo agora os observava. E o mundo, como sempre, estava pronto para morder. Logo surgiram os abutres, um boato sobre um fundo secreto de Nixon, dinheiro de campanha usado para bancar um estilo de vida além de seus meios. A acusação era suja e parcialmente falsa, mas suficiente para fazer os assessores de Eisenhower considerarem descartá-lo. Livre-se dele, sussurravam. Mas Nixon não era do tipo que se ajoelhava. Contra ordens veladas do próprio Ike, ele decidiu levar a batalha para onde sempre venceu, diretamente ao povo. Em 23 de setembro de 1952, com Pat ao seu lado, olhando para a câmera com uma mistura de determinação e humilhação, ele abriu as contas da família Nixon para a nação. Não, Pat não usava casacos de Vison. Ela tem um casaco republicano decente. E eu sempre digo que ficaria linda até em um saco de batatas. E sim, haviam recebido um presente de campanha, um Cocker Spaniel batizado de Checkers pela pequena Trícia. E eu só tenho uma coisa a dizer, declarou com a voz firme e os olhos fixos na lente. Não importa o que digam, vamos ficar com o cachorro. O discurso Checkers não foi apenas um momento de televisão, foi um terremoto político. Nixon não só salvou sua carreira como provou que, quando pressionado, sabia transformar fraqueza em força. Eisenhower venceu a eleição em novembro, mas não sem antes anotar uma lição. Seu vice não era um fantoche. Tinha mente própria. E isso, no longo jogo do poder, poderia ser perigoso ou inestimável. Ike, porém, era um estrategista. Sabia que Truman havia assumido a presidência sem saber sequer da existência da bomba atômica. Não cometeria o mesmo erro. Durante 8 anos, Nixon foi mais do que um vice, foi um aprendiz presidencial. Quando Eisenhower sofreu um ataque cardíaco e depois um derrame, foi Nixon quem assumiu as rédeas, agindo com precisão, sem nunca sentar na cadeira do presidente. Um detalhe calculado, não usurpar, mas servir. E quando Ike o enviou em missões pelo mundo, mais de 30 países, do Oriente Médio à Ásia, passando pelo Vietnã, Nixon provou ser mais do que um caçador de comunistas. Era um estadista em formação. Até que, em 1958, veio a turnê pela América do Sul. Não seria um passeio. Em Caracas, multidões hostis apedrejaram seu carro. Em Lima, manifestantes cuspiram em Pat. A viagem virou um campo minado diplomático, onde cada palavra errada poderia detonar uma crise. Mas Nixon, como sempre, a nomeação republicana. Entre eles Nelson Rockefeller, o governador de Nova York, que encarnava o establishment do partido com seu charme aristocrático e sua fortuna familiar, e Ronald Reagan, o ex-ator transformado em governador da Califórnia, cujo carisma conservador eletrizava as bases. Nixon, porém, tinha algo que nenhum deles possuía, uma estratégia meticulosa e uma compreensão visceral das fraturas que dilaceravam a América. Enquanto Rockefeller se perdia em posições ambíguas sobre direitos civis e Reagan inflamava os ânimos com retórica anticomunista, Nixon trabalhou nos bastidores, costurando alianças com os barões do partido e articulando uma mensagem que falava diretamente ao eleitorado desiludido. Ele não prometeu revoluções, prometeu ordem. Em um país onde as ruas ardiam com protestos contra a guerra, onde as cidades queimavam após o assassinato de Martin Luther King Jr., e onde a juventude gritava contra o sistema, Nixon ofereceu algo sedutor, a promessa de um governo que restauraria a grandeza americana, não com sonhos utópicos, mas com mão firme e cálculo frio. Sua campanha nas primárias foi uma obra-prima de disciplina. Enquanto Rockefeller se afogava em escândalos, seu divórcio relâmpago e casamento com uma mulher 18 anos mais nova virou manchete de tabloides, Nixon mantinha o foco. Ele evitou os extremos, cortejou o Sul com sutis concessões aos segregacionistas sem alienar os moderados, e, acima de tudo, posicionou-se como o único capaz de unir um partido dividido. Quando Reagan tentou pintá-lo como um liberal disfarçado, Nixon respondeu com dados: sua trajetória anticomunista, seu apoio aos militares, seu plano para
paz com honra no Vietnã. Não era retórica, era um currículo. A Convenção Republicana de 1968 em Miami foi o seu coroamento. Enquanto do lado de fora manifestantes eram espancados pela polícia em uma cena que lembrava mais uma zona de guerra do que uma democracia dentro do salão, Nixon orquestrou sua vitória com precisão cirúrgica. Rockefeller, desesperado, tentou um último golpe, uma plataforma de direitos civis mais progressista para atrair delegados negros. Nixon, porém, já havia garantido os votos do Sul com promessas de lei e ordem e um apelo velado aos direitos dos estados, código para resistência à integração racial. Quando o resultado foi anunciado, não houve surpresa. Nixon vencera no primeiro escrutínio. Mas a verdadeira batalha ainda estava por vir. Do outro lado, os democratas estavam em frangalhos. Lyndon Johnson, queimado pela guerra e pela própria base, abandonara a corrida. Robert Kennedy, o herdeiro aparente, fora assassinado em junho, deixando o partido órfão. O vice-presidente Hubert Humphrey, um liberal experiente, herdara a nomeação, mas carregava o fardo de ser o candidato da guerra. Enquanto isso, o senador George M. Segover liderava uma insurgência anti-guerra que ameaçava rachar o partido. Nixon assistia a tudo com um sorriso contido. Ele não precisava vencer os democratas, precisava apenas que eles se destruíssem sozinhos. E foi exatamente o que aconteceu. A Convenção Democrata em Chicago virou um circo de caos, protestos violentos, delegados brigando no plenário, e Humphrey saindo de lá com uma plataforma que nem ele mesmo parecia acreditar. Nixon, em contraste, oferecia estabilidade. Seu slogan, Nixon's the One, não era um apelo, era uma afirmação. E quando Humphrey, em desespero, tentou se distanciar de Johnson e prometer um fim rápido à guerra, Nixon já havia plantado a dúvida. Você confia em um homem que mudou de ideia agora, ou em quem sempre soube que a paz exige força? A eleição de 1968 não foi sobre ideologia. Foi sobre medo. Medo do caos nas ruas, medo de um Vietnã sem fim, medo de que a América estivesse perdendo seu rumo. E Richard Nixon, o homem que sobrevivera a Caracas, a Khrushchev, a Kennedy e a si mesmo, soube explorar esse medo como ninguém. Quando os resultados chegaram na noite de 5 de novembro, a vitória foi estreita, 43,4% contra 42,7% de Humphrey, bate suficiente. George Wallace, o segregacionista do Alabama, levou 13,5% dos votos, provando que a estratégia de Nixon de cortejar o Sul branco sem se queimar com os moderados havia funcionado. Naquela noite, enquanto os confetes caíam no Hotel Waldorf Astoria, Nixon não comemorou como um vencedor. Ele agiu como um homem que finalmente colhera o que semeara por 2 décadas: paciência, resiliência e uma capacidade inigualável de transformar derrotas em lições. Quando subiu ao pódio, sua voz não tremia. "O maior honra que um homem pode ter", disse, "é liderar este país em tempos de crise." E pela primeira vez na vida, Richard Nixon não precisava convencer ninguém. A América já estava convencida, a pisar em solo soviético. E não foi uma visita qualquer. Foi um golpe de mestre na arte da diplomacia, onde cada aperto de mão, cada palavra calculada, cada gesto simbólico era uma peça movida com precisão cirúrgica no tabuleiro geopolítico. Ao desembarcar no aeroporto Vnukovo, Nixon não era mais apenas o presidente dos Estados Unidos. Era o arquiteto de um novo equilíbrio de poder. Os soviéticos que por décadas haviam observado Washington com desconfiança gelada, agora o recebiam com pompa quase imperial. Leonid Brezhnev, o secretário-geral do Partido Comunista, um homem acostumado a jogar xadrez com vidas e nações, encontrou em Nixon um adversário à sua altura, um estrategista que entendia que a paz não se constrói com discursos, mas com concessões calculadas. E as concessões vieram. Na mesa de negociações, Nixon e Kissinger apresentaram aos soviéticos algo que nenhum presidente americano havia ousado oferecer: um tratado que limitava, pela primeira vez na história, o arsenal nuclear das duas superpotências. O SALT e Strategic Arms Limitation Talks não era apenas um acordo, era um reconhecimento mútuo de que a corrida armamentista, se não fosse controlada, levaria ambos ao abismo. Os mísseis intercontinentais continuariam apontados, as ogivas continuariam estocadas, mas pela primeira vez havia regras. E regras, em um mundo à beira do caos, eram o mesmo que oxigênio. Mas Nixon não parou por aí. Enquanto os diplomatas celebravam o SALT e ele já estava um passo à frente, negociando em segredo o que se tornaria a política de detente, uma trégua não escrita, mas palpável entre Washington e Moscou.
Os soviéticos ganhavam acesso à tecnologia e grãos americanos. Os Estados Unidos ganhavam influência sobre o comportamento soviético no Vietnã e no Oriente Médio. Era o Realpolitik em sua forma mais pura. Não havia amigos permanentes nem inimigos permanentes, apenas interesses permanentes. E Nixon, mais do que qualquer outro, sabia como explorá-los. Enquanto o mundo assistia atônito àqueles dias históricos, poucos percebiam o que realmente estava em jogo. Nixon não estava apenas negociando tratados, estava reescrevendo as regras do jogo internacional. Ao abrir as portas da China e ao sentar-se à mesa com os soviéticos, ele forçava Pequim e Moscou a competirem pela atenção e pelos favores de Washington. Era uma manobra de dividir para conquistar, executada com uma maestria que deixaria até Maquiavel impressionado. O Vietnã, antes um pântano sem saída, agora se tornava um problema que Hanoi não poderia ignorar. Com a China e a URSS pressionadas a moderar seu apoio ao norte, o caminho para as negociações de paz finalmente se abria. E então, em janeiro de 1973, depois de anos de sangue, protestos e frustrações, veio o anúncio: os Acordos de Paz de Paris. Não era a vitória que os falcões em Washington desejavam, nem a rendição que os pacifistas exigiam. Era, como Nixon sempre prometera, paz com honra, um término negociado, onde os americanos poderiam sair sem a humilhação de uma derrota militar, e os vietnamitas do norte teriam que esperar pelo menos por algum tempo para consolidar sua vitória. Para a América, era o fim de um pesadelo. Para Nixon, era a prova de que sua estratégia paciente, implacável, às vezes cruel, havia funcionado. Mas enquanto o mundo aplaudia o estadista, poucos notavam as rachaduras no muro. Porque para cada triunfo no palco global, havia sombras se alongando nos bastidores. A mesma mente brilhante que havia desarmado superpotências e redefinido a geopolítica agora se voltava para um inimigo muito mais perigoso, a própria paranoia. Os mesmos instintos que o fizeram sobreviver à política, a desconfiança, a obsessão pelo controle, a crença de que todos eram adversários, começaram a corroer seu governo por dentro. E em um gabinete onde lealdade era moeda corrente, a traição, real ou imaginada, se tornaria o catalisador de sua queda. Porque Richard Nixon, o homem que havia dominado o jogo da política internacional, estava prestes a aprender uma lição amarga. Mesmo os maiores estrategistas podem ser derrotados pelo próprio reflexo no espelho. A façanha que o levou até o coração do Kremlin, onde assinou o histórico SALT e selou a detente com Brezhnev, deveria ter sido o auge de seu legado. Mas enquanto Nixon apertava mãos em Moscou, o pântano do Vietnã engolia sua credibilidade. As incursões falhas em Laos, os bombardeios brutais sobre Hanoi e Phnom Penh, a estratégia da vietnamização, tudo não passava de paliativos para uma guerra que se recusava a morrer. Os norte-vietnamitas, implacáveis, riam das ameaças veladas de que Nixon, o louco, lançaria a bomba atômica. As mesas de negociação secretas? Um teatro de sombras onde Hanoi ditava o ritmo. E enquanto os corpos dos jovens americanos se acumulavam em sacos mortuários, as promessas de campanha de paz com honra soavam como ironia cruel. A América ferveu. As ruas arderam. E em um governo que tratava segredos como oxigênio, cada vazamento era uma faca nas costas. Nixon e Kissinger, aquela simbiose tóxica de genialidade e desconfiança, dançavam em torno de um abismo. O conselheiro, com seu charme de salão e língua solta, era ao mesmo tempo o braço direito e a ameaça constante. Quem mais poderia estar por trás dos vazamentos? Murmurava Nixon, enquanto os jornais publicavam, página após página, os Pentagon Papers, a radiografia vergonhosa de uma guerra construída sobre mentiras. A ordem foi clara: encontrem o culpado. Destruam-no. E quando descobriu que o traidor era Daniel Ellsberg, um ex-assessor de Kissinger convertido em dissidente, a fúria presidencial não conheceu limites. Assim nasceram os Plumbers, uma unidade de encanadores políticos, especializada em tapar buracos com métodos sujos. Sua missão inicial? Invadir o consultório do psiquiatra de Ellsberg, roubar seu prontuário, forjar uma cena de crime que parecesse obra de viciados desastrados. O resultado? Um fiasco. Nenhuma prova comprometedora, apenas a sombra de um governo disposto a tudo. Mas Nixon, obcecado pela reeleição e assombrado pelo fantasma da derrota, já havia cruzado a linha. Se os Plumbers serviram para algo, foi para provar que quando o poder enxerga inimigos em cada esquina, até os aliados se tornam alvos. E então veio 1972. Uma vitória esmagadora, 49 estados contra 1, MC governo reduzido a pó, o maior triunfo eleitoral desde Roosevelt. Nixon deveria ter saboreado o triunfo.
Em vez disso, afundou. A depressão o engoliu como um redemoinho, e ninguém soube dizer se era o peso das operações clandestinas, o medo de que a verdade viesse à tona, ou simplesmente o vazio de um homem que mesmo no topo, sentia o chão desmoronar sob seus pés. Enquanto isso, na madrugada de 17 de junho, 5 homens, 2 ex-agentes da CIA e do FBI, 3 cubanos exilados, foram flagrados com as mãos na massa no complexo Watergate. Não eram ladrões comuns. Eram soldados de uma guerra suja, plantando escutas onde não deveriam estar. E ali, entre fitas adesivas e equipamentos de espionagem, começou o fim. O segundo mandato de Nixon estreou com pompa. O Acordo de Paris em janeiro de 1973, fim oficial da guerra no Vietnã. Os prisioneiros voltando para casa em fevereiro. A festa na Casa Branca em maio, a maior já realizada para homenagear os POWs. Brezhnev de volta a Washington em junho, assinando mais tratados nucleares. Kissinger, o diplomata incansável, voando pelo Oriente Médio em sua diplomacia do vai-vem, tentando apagar o incêndio da guerra do Yom Kippur enquanto os árabes estrangulavam o Ocidente com o embargo de petróleo. Filas quilométricas nos postos de gasolina, inflação disparando. Mas eis que Nixon, o mestre das crises internacionais, ainda colhia louros. Fim do alistamento obrigatório, direitos para pessoas com deficiência, reformas para os nativos americanos. Mas Watergate não perdoa. Em maio de 1973, as audiências no Senado viraram um reality show macabro, transmitido ao vivo para uma nação ávida por sangue. Em outubro, o escândalo Agnew, subornos, fraudes, a renúncia do vice-presidente, foi apenas um aperitivo. O prato principal veio no Saturday Night Massacre. Cox, o procurador especial demitido a sangue frio. Richardson e Ruckelshaus, os últimos bastiões da ética no governo, abandonando o navio. Só Bork, o solitário, obedeceu. E quando Nixon se recusou a entregar as fitas, aqueles rolos de áudio que guardavam suas confissões mais sombrias, o cerco se fechou. Woodward e Bernstein, com sua fonte anônima no FBI, o lendário Garganta Profunda, desenterravam cada osso. Os democratas, os republicanos moderados, até mesmo antigos aliados, agora o encurralavam. Nixon, o estrategista que sobrevivera a tudo, descobria tarde demais que sua maior batalha não era contra os soviéticos, nem contra os Vietcongs, nem contra a imprensa. Era contra si mesmo. Contra o homem que, no auge do poder, escolheu a paranoia como conselheira. E quando as paredes começaram a desabar, restou-lhe apenas uma saída: a fuga. Ou, no seu caso, a queda. Mas o homem que sempre confiou nas táticas que o levaram ao topo não podia abandonar o instinto. Em novembro de 1973, diante de um país que já desconfiava, Nixon recorreu ao seu último trunfo, a televisão. Com a voz firme e o olhar direto para as câmeras, declarou: "Eu não sou um vigarista." Uma frase que deveria ser seu escudo, mas se tornou sua sentença. As palavras, em vez de acalmar, cavaram mais fundo o abismo. Cada testemunho de ex-assessores, cada indiciamento, cada revelação transformava a crise em um incêndio incontrolável. Até que chegou o dia 24 de julho de 1974, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos, em um veredicto histórico, ordenou que Nixon entregasse as fitas. O jogo estava perdido. A Câmara dos Representantes não hesitou. Os procedimentos de impeachment foram iniciados. E então, em agosto, veio a prova irrefutável, o Smoking Gun. Uma gravação em que Nixon e seu chefe de gabinete, H.R. Haldeman, discutiam pagamentos para silenciar os ladrões de Watergate e orquestrar o encobrimento. Não havia mais escapatória. Em 9 de agosto de 1974, Richard Milhous Nixon tornou-se o único presidente americano a renunciar. Enquanto o helicóptero Marine One decolava da Casa Branca, levando consigo um homem quebrado, Gerald Ford assumia o cargo, e um mês depois, assinava o perdão que selaria o destino de Nixon. Um ato de misericórdia ou de conveniência? Ford sabia que a nação, dilacerada, não suportaria anos de batalhas judiciais. Mas antes de estender a mão, exigiu uma confissão. Nixon finalmente curvou-se. Em uma carta publicada no The New York Times, escreveu: "Nenhuma palavra pode descrever a profundidade do meu arrependimento e da dor que meus erros em Watergate causaram a esta nação que amo tanto e à presidência que tanto respeito." O preço foi alto. Mais de 40 funcionários de seu governo foram indiciados ou presos. Homens que haviam acreditado nele, que haviam lutado por ele, agora pagavam pelo pecado de sua ambição desmedida.
Nixon, confrontado com o peso de sua própria queda, andando sobre os escombros de carreiras que ajudara a destruir, passou o resto da vida tentando reparar o que havia quebrado. Em 1977, milhões assistiram às entrevistas com David Frost, onde, entre evasivas e momentos de vulnerabilidade, o ex-presidente enfrentou suas sombras. No ano seguinte lançou suas Memórias RN, um livro que vendeu milhões, mas que nunca apagaria a mancha de Watergate. Ainda assim, ele persistiu. Escreveu sobre política, aconselhou presidentes Reagan, Bush, Clinton e, em 1990, inaugurou a biblioteca e local de nascimento de Richard Nixon. Com 4 presidentes e suas primeiras damas presentes, uma multidão de 50 mil pessoas e o eco de um legado que se recusava a ser esquecido. Mas a história não poupa nem mesmo os gigantes. Em 1993, Pat, sua rocha por mais de meio século, faleceu em casa, vítima de um câncer de pulmão. Nixon, o homem que enfrentará crises globais sem pestanejar, desmoronou no funeral. Um ano depois, em abril de 1994, um derrame fulminante o levou. Foi enterrado ao lado de Pat na biblioteca que levava seu nome, enquanto figuras como Billy Graham, amigo de longa data, e o senador Bob Dole, em seu elogio fúnebre, ousavam chamar o período de a Era de Nixon. E agora, a pergunta permanece: quem foi Richard Nixon? O tirano paranoico que sacrificou a democracia no altar de seu ego? Ou o homem fraturado pelas próprias inseguranças, cujo gênio e cujas fraquezas se entrelaçaram em uma tragédia shakespeariana? Conseguirá a história lembrar suas vitórias, a abertura à China, a distensão com a URSS, o fim da segregação nas escolas do Sul, sem que o espectro de Watergate as ofusque? Deixou ele, afinal, as marcas que tanto desejava na areia do tempo? Ou serão apenas cicatrizes? A resposta, como sempre, não está nos livros, mas em como escolhemos enxergá-lo. E você, como vê Nixon?